Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Vamos ter um momento de oração. Bendito, eterno, supremo Deus e Pai, em nome do Teu Filho bendito, Pai, nós nessa noite nos apresentamos ao Senhor. Alegre, Senhor, por sermos amados por Ti desde antes da fundação do mundo e por termos sido redimidos pelo Teu Filho, pela obra consumada do Teu Filho, Senhor, em obediência a Ti, em amor a nós. Obrigado, Pai. Então nós queremos nessa noite nos consagrar a Ti, consagrar todo o nosso coração, nossa mente, nosso ser, este tempo. E queremos suplicar ao Senhor a assistência do Teu bendito Espírito Santo. Ó, nossa segurança está em Ti, Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado por sermos rebanho do Teu pastoreio, Senhor. Então sim, nós, na confiança, Senhor, do Teu guiar, do Teu pastorear, nós suplicamos, Senhor, que o Senhor possa nos conceder a revelação de Ti mesmo, Senhor, da Tua obra, da Tua vontade, Senhor. Trabalha, Senhor, um pouco mais nas nossas vidas, pois só o Senhor pode edificar a Tua igreja, Senhor. Então nos apresentamos com essa expectativa de sermos edificados por Ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com a graça de Deus, hoje nós vamos estar encerrando então o estudo do Evangelho de Marcos e na próxima quarta será dado início então ao estudo do Evangelho de Lucas. Nos foi, irmãos, ministrado na quarta-feira última, passada, acerca desse título glorioso do Senhor Jesus Cristo como o primogênito de entre os mortos. E o que isso significa? Essa realidade tão maravilhosa da qual nós fazemos parte pela graça de Deus. Então nos foi lembrado e renovado nos nossos corações que outrora nós estávamos no primeiro Adão. O primeiro Adão caiu, nós caímos neste primeiro Adão, mas agora nós estamos no segundo Adão, que é Cristo. O segundo Adão venceu. E ele, sendo então esse vitorioso, ele se tornou o cabeça de uma nova raça, de uma nova humanidade, de uma nova criação. Ele chamou à existência um corpo constituído de muitos membros, o qual é a sua igreja. E ele compartilhou conosco da sua gloriosa e vitoriosa vida. E com a graça de Deus, o encargo para esta noite, irmãos, é nós estarmos considerando algo a respeito da vida de ressurreição. Uma pergunta, irmãos, essencial para a existência humana. Qual é a maior necessidade do homem? Qual é a maior necessidade da raça humana? A maior necessidade do homem é vida. Deus, Ele nos criou para a vida. Deus fez o homem como um receptáculo, como um vaso para conter algo precioso, preciosíssimo, nada mais precioso do que isso, a sua própria vida. Deus nos chamou à existência para sermos vasos da sua vida. Para então nós sermos completos, satisfeitos no relacionamento de amor e na comunhão com Deus. Mas sabemos que por conta da queda, isso foi perdido. Então o homem perdeu o direito de desfrutar da comunhão com Deus e de ser habitado por Deus, pelo Espírito de Deus, porque o vaso humano, ele se tornou um vaso inadequado, um vaso contaminado, um vaso impuro, um vaso sujo, sendo impossível aquele que é santo, santo, santo habitar neste vaso. E agora,
a situação do homem, da raça humana, é uma situação de completa miséria espiritual. Completa miséria espiritual. De tal forma, irmãos, que a nossa raça, ela agora mendiga vida. Ela busca extrair vida da onde não há vida. Então a nossa raça, ela busca extrair vida, por exemplo, de relacionamentos. Então, relacionamentos se tornam doentios na busca de se extrair vida do outro. E o final disso é frustração. Agora, o homem busca extrair vida, por exemplo, do trabalho. Quantas vezes nós ouvimos ou lemos frases como essa: o meu trabalho é a minha vida. O final disso, frustração. Muitas vezes podemos buscar extrair vida, irmãos, vida espiritual da comida, do alimento. E então nós vamos chegar à conclusão de que o alimento ele só pode encher o estômago, mas ele não pode encher o coração. Ali não há vida espiritual. Irmãos, as aberrações elas vão indo. Nós podemos querer extrair vida, o homem, até de animais. Uma idolatria. Nós temos visto isso crescentemente nos nossos dias. Pessoas tratando animais com idolatria. Uma pessoa que eu conheço, certa vez ele disse assim, ele tinha um apego tão grande ao seu cachorrinho, que ele disse assim: meu cachorro é minha vida. Se meu cachorro morrer, eu morro também. Passado alguns dias, o cachorro dele foi atropelado e morreu. Então, nós chegamos ao absurdo de querer extrair vida até do animal. Muitas vezes buscamos extrair vida, irmãos, de prazeres, de lazer. Isso em si mesmo não tem problema. O problema é eu tentar extrair vida e viver em função disso. Então eu vou, programo uma viagem, faço um passeio, faço isso, faço aquilo outro, seja o que for, buscando extrair vida. Naquele período eu estou distraído, está muito gostoso, mas passado aquilo ali, o vazio, ele volta. Então programa-se outra coisa, outro lazer, outro evento e tal, mas o final daquilo, vazio, irmãos. Então a nossa raça, ela ficou em uma situação de completa miséria espiritual, irmãos. Plena miséria espiritual, sem vida espiritual, irmãos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, irmãos, por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida em união com Cristo. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus que Ele envia o Seu Filho para nos trazer vida. E João ele vai dizer, na sua primeira epístola, capítulo 1, a partir do verso 1, que o que era desde o princípio, aquilo que ele diz assim, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos com nossos próprios olhos e nós contemplamos, e as nossas mãos apalparam acerca do verbo da vida. E ele vai dizer, e a vida se manifestou. Irmãos, graças a Deus por isso. Porque aquele que é a vida, ele tabernaculou entre nós. Ele armou a sua tenda entre nós, ele se encarnou para nos trazer vida. E como ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, mas isso só seria possível se ele morresse. Então, ele mesmo vai dizer, ali em João capítulo 12, no verso 24, quando aqueles gregos desejavam vê-lo, ele vai então dizer que se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ficaria só. Mas se ele morresse, daria muito fruto. Que analogia linda, irmãos. Um grão de trigo, ele tem vida dentro dele. Mas se ele não for colocado dentro da terra, para que então aquela casca seja rompida, seja rachada,
não fluiria a vida ali de dentro. Mas quando esse grão ele é colocado no interior da terra e ele experimenta a morte de dentro daquela casca, brota vida. E então dá origem a muitos frutos. Jesus ele está fazendo essa comparação acerca dele mesmo. Ele é o verdadeiro grão de trigo que caiu em terra, mas que teve a sua casca, ou seja, a sua natureza humana esmagada na cruz, rachada na cruz. E ele foi colocado no interior da terra, dentro daquele túmulo, irmãos. Esse bendito grão de trigo morreu. Mas louvado seja o Senhor. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, irmãos. E ele tendo ressuscitado, agora sua obra está completa, está consumada em dois aspectos. O primeiro aspecto, para que ele pudesse dar vida a outros, o seu sacrifício teria que ser um sacrifício expiatório. O Filho de Deus teria que ser então esmagado pelos nossos pecados. Ele teria que ser esmagado pela justiça de Deus. Ele teria que levar sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. O castigo que nós merecíamos teria que cair sobre ele. Então, primeiramente, a sua morte seria uma morte vicária, substitutiva, uma morte expiatória, para então nos tornar aceitáveis a Deus, para nos purificar dos nossos pecados. E o outro aspecto da sua morte, através, primeiro da sua expiação, e então da sua morte, na qual ele liberaria, ele compartilharia da sua vida com muitos, muitos frutos, irmãos. Graças ao Senhor por isso. Então, irmãos, após a sua ressurreição, 40 dias nessa terra, 10 aparições. Então de Betânia ele é elevado aos céus, e os céus o recebem e ele se assenta à direita do Pai, como diz o penúltimo versículo do último capítulo de Marcos, irmãos. E lá ele recebe a promessa do Espírito Santo. E ele derrama o seu Espírito. E então o seu Espírito ele vem para trazer a vida ressurreta de Cristo para dentro de todo aquele que está unido a Cristo pela fé, irmãos. Então ele comunica dessa vida, aquele que crê em Cristo, aquele que crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é selado e habitado pelo Espírito, ele é regenerado, ele é nascido de Deus, ele é nascido do alto, e essa vida vem para dentro de nós, e nós somos batizados em um corpo espiritual. Nos tornamos membros desse corpo espiritual, irmãos. E essa vida que cada membro desse corpo espiritual recebe, não é outra vida, senão a vida do Cristo ressurreto vitorioso, irmãos. Essa vida que venceu o diabo, que venceu a tentação, que venceu o mundo, que venceu a carne, que venceu o pecado, que venceu a morte, ela está dentro da igreja. Ela está dentro de cada membro do corpo de Cristo. Por isso a igreja é indestrutível, irmãos. Porque a vida do Cristo ressurreto está dentro de nós. Como ele disse em João 10, eu lhes dou a vida eterna, a sua própria vida, jamais perecerão. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Irmãos, é interessante que por muitas vezes Deus ele traz algo, uma revelação gloriosa através de Paulo, e essa revelação ela nos leva às alturas, como nós fomos levados essas últimas vezes, né? Mas
nós vamos vendo, nós vamos contemplando aquelas maravilhas. Realmente o Senhor nos colocou nos lugares celestiais. As bênçãos que nós recebemos em Cristo, irmãos, são bênçãos eternas, não é? Abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas, irmãos, depois, Paulo, pelo Espírito, vem nos trazer a prática. Paulo, pelo Espírito, ele vem nos trazer a experiência. Ele vai mostrar que sim, há uma realidade viva em Cristo, mas ela deve ser experimentada por cada membro do seu corpo, irmãos. Isso é vivo, isso é real. Isso é o que o Espírito de Deus veio fazer, nos levar à experiência disso, dessa nova vida. Então, irmãos, mediante isso, vamos ler o verso 4. Romanos 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Experiência, nova vida, irmãos. Na conferência, o irmão Rodrigo, ele trouxe uma ilustração muito interessante acerca disso, desse verso, das verdades que estão relatadas nesse verso, irmãos. Ele disse assim, que o Filho de Deus eternamente sempre esteve de mão dada com seu Pai, sempre de mão dada com seu Pai. E este Filho, ele veio até nós e ele pegou a nossa mão. E ele segurou a nossa mão. Mas para que ele pudesse então nos redimir, nos reconciliar com o Pai, ele então, num dado momento, ele teve que soltar da mão do Pai para morrer a nossa morte. Para pagar o salário dos nossos pecados, ele teve que soltar da mão do Pai. E ele teve que entrar na morte. Ele soltou da mão do Pai, porque foi necessário. Mas ele continuou segurando nas nossas mãos. E ele entra na morte segurando a nossa mão. Mas ele ressuscita segurando a nossa mão. Então, nós estamos unidos pela fé em Cristo. Existe um fato espiritual, irmãos. O fato é que aquele que está unido com Cristo, morreu com Cristo, irmãos. Mas também ressuscitou com Cristo. Participa de uma nova vida. Por isso ele vai dizer, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. É o que o nosso batismo representa, o que a realidade espiritual das nossas vidas agora. Nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Ele segurou nossa mão, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, nós fomos ressuscitados com Ele. Assim também, experiência, andemos nós em novidade de vida, irmãos. Graças a Deus por isso. Irmãos, vamos ler os versos seguintes. E por si só, já nos traz muita instrução acerca do que é essa experiência dessa nova vida. Irmãos, vamos ler então do verso 5 em diante. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, me recordei de um relato acerca de Agostinho, um dos pais da igreja. Este homem que tinha uma mãe serva de Deus, fiel, que orava pela conversão de seu filho, mas seu filho, escravo do pecado, oferecia seus membros em servidão ao pecado, vivia uma vida devassa, em orgia, em bebedice. Mas chegou o dia, e ele foi encontrado pelo Senhor, e ele foi resgatado pelo Senhor. Ele recebeu, então, essa união com Cristo em sua morte, mas também em sua ressurreição. E um certo dia, esse homem, agora liberto, livre para servir ao Senhor, para oferecer os seus membros para a justiça, não mais para o pecado, para a glória de Deus. Então, ele estava em uma rua e ele ouve uma voz feminina por trás dele chamando, Agostinho. E ele então não se virou para olhar. E ele percebeu que essa pessoa se aproximava e o chamava, Agostinho, Agostinho, e ele não olhava. Até que essa pessoa, essa mulher chegou, tocou, ele se virou e olhou, e essa mulher, que era uma dessas que ele se envolveu no passado, naquela vida, ela disse, sou eu, Agostinho. Então ele disse assim, aquele Agostinho que você conheceu morreu. Irmãos, o Espírito Santo, ele foi enviado para nos trazer essa experiência. Para que a gente então prove e viva numa vida nova, uma vida de ressurreição, uma vida para a glória de Deus, irmãos. Que o Senhor nos socorra nesses dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos de entrar nessa experiência. Quando nós convertemos, irmãos, é muito comum nós termos um sentimento. E o sentimento é, eu não sei viver. Eu não sei viver. E isso é normal, irmãos, porque outrora nós estávamos em Adão, agora nós estamos em Cristo. Outrora nós vivíamos de uma maneira, segundo o curso do mundo, fazendo a vontade da carne, não é? Mas agora nós estamos em Cristo. E é normal, então, nós termos esse sentimento, eu não sei viver, Senhor. Eu não sei viver. Então, o que devemos fazer, irmão? Nós devemos fazer uma oração. Senhor, ensina-me a viver. E Ele, amorosamente e alegremente, vai tomar nossas mãos, irmão, e vai nos ensinar a viver uma vida que o glorifica. Uma vida que o agrada, uma vida para a qual Ele nos chamou à existência e nos redimiu por alto preço, para que nós aprendamos a viver essa nova vida, essa vida de ressurreição, essa vida em Cristo, irmãos. E assim deve ser. Irmãos, essa nova vida, ela deve ser vivida para Deus. Vamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios 5, vamos ler o verso 15. Verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, o Senhor, Ele morreu
para que nós fôssemos libertos de uma vida egocêntrica. A causa de todo o caos, de toda desordem, de toda destruição e de toda mazela é justamente uma vida egocêntrica. Nós sabemos que isso primeiro aconteceu nos anjos que serviam a Deus, especialmente ali Lúcifer e 1/3 dos anjos. Quando então eles deixaram a centralidade de Deus, irmãos, e eles resolveram a viver para si mesmos, o caos foi instalado. Isso nessa esfera, desse grupo de rebelião. Mas isso também foi provado na esfera humana. Quando então Adão e todos os que estão nele, toda a raça humana, deixa a centralidade de Deus e passa a viver centrado em si, o caos entra. As trevas entram, a escravidão entra, a desordem entra. Porque todas as coisas, elas só têm harmonia centralizadas em Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é a vida, o autor da vida. Ele é aquele que dá vida e respiração a todos os seres e nele tudo subsiste, irmãos. Irmãos, tudo é dele. Tudo é para ele. Sem ele não há nada. Todas as coisas são mantidas por ele. Sem ele nada existe, irmãos. Então é uma loucura a descentralização de Deus e a centralidade seja no que for. E no nosso caso, da nossa raça caída, a centralidade está no nosso ventre. E Cristo, ele nos veio libertar dessa vida egocêntrica, irmãos. Conforme nós lemos no texto, vamos ler de novo verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele Cristo que por eles morreu e ressuscitou, irmãos. Vamos abrir aqui em Efésios, capítulo 1, irmãos. Efésios, capítulo 1. O Senhor Jesus, irmãos, ele veio realizar uma obra de conserto. Ele mesmo disse que quando ele fosse levantado no madeiro, ele atrairia todos a ele, irmãos. Graças a Deus por isso. Deus veio enviou seu Filho para fazer essa obra de conserto. E nós vamos ver aqui no verso 9, no verso 10, o final então de todas as coisas, irmãos. O que então Deus está realizando? Qual é esse propósito que está eternamente no coração de Deus? Ele vai tirar o véu e ele vai trazer a revelação disso. Olha o que é dito no verso 9. Desvendando-nos ou retirando o véu para nos revelar o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Qual é, então, esse mistério que Deus está desvendando, que é o seu prazer, e esse mistério está relacionado ao seu Filho, tem como centro o seu Filho. Verso 10, de fazer, convergir, ou resumir, ou reunir, convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, irmãos. Irmãos, a começar da igreja. Ele foi levantado no madeiro e ele então nos trouxe ao centro de novo, que é ele mesmo. E essa obra, irmãos, ela está sendo operada dentro de nós. Nós já estamos ligados nele, mas, irmãos, esse processo de conversão ou de santificação continua. O Espírito Santo continua trabalhando para convergir todo o nosso ser para a centralidade de Cristo, irmãos. E quando isso for completado, irmãos, nós seremos cheios da plenitude de Deus, irmãos. Então a glória de Cristo será manifesta plenamente
na porção que está designada para o corpo, no seu corpo, irmãos. Graças a Deus por isso, irmãos. Agora vamos ali em Colossenses, um pouquinho depois. Colossenses, capítulo 3. Vamos primeiro no capítulo 1, no verso 18. Colossenses 1, 18. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo, do qual fazemos parte, da igreja. Ele é o princípio, é a origem, o primogênito de entre os mortos, o cabeça dessa nova raça. Para quê? Para em todas as coisas ter a primazia, irmãos. O primeiro lugar. Para em todas as coisas ter o primeiro lugar. Irmãos, nós vamos agora tocar em alguns pontos na qual o Espírito Santo de Deus tem trabalhado no corpo de Cristo, para que então ele tenha a primazia. Por exemplo, irmãos, nós vamos ver aqui em Colossenses mesmo. Nós precisamos aprender pelo Espírito a dar primazia a Cristo nos nossos pensamentos. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Vamos no capítulo 3, então, de Colossenses. Colossenses 3. Vamos ler a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Destacando o verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, o que tem sido a primazia dos nossos pensamentos? O que nós temos dedicado mais às energias da nossa mente, irmãos, que Deus nos deu? O que mais nós temos pensado? Nós precisamos aprender a pensar na pessoa de Cristo, na glória de Cristo, nas palavras de Cristo, na obra de Cristo, nas promessas de Cristo. Irmãos, será se nós temos deixado o Espírito Santo nos conduzir a isso? A primazia nos pensamentos. Irmãos, Satanás, ele tem pelejado contra a mente dos santos, para que então nós tenhamos um desgaste mental total, irmãos. Para que então não haja energia mental para que nós pensemos nas coisas lá do alto. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com o celular. Nós precisamos tomar cuidado com a internet. Tem um outro instrumento atual hoje mais poderoso do que esse, irmãos? Do que a internet e o celular? Não tem, irmãos. Esse é o ápice, irmãos. É o ápice. Tem algumas coisinhas por vir, mas tudo atrelado a isso. Tudo para alcançar os nossos olhos e os nossos ouvidos, que são porta para a nossa alma. Aquilo que entra pelos ouvidos e entra pelos nossos olhos tem um efeito na nossa alma, irmãos. Então nós podemos ir aceitando tudo que vai nos sendo colocado diante de nós, e nós vamos então deixando o inimigo sugar a energia da nossa mente, e o Espírito Santo ele quer nos ensinar a pensar nas coisas lá do alto. Eu me lembro de um irmão, tem aquele livro A Prática da Presença de Deus. Então, foram dois irmãos, é relatado o testemunho de dois irmãos ali, mas não foi escrito por eles. Mas eu me lembro que um desses irmãos, ele disse que ele buscou exercitar, pensar em Deus a cada minuto.
Era um exercício, isso é um exercício espiritual. Então ele buscava focar sua mente no Senhor, nas coisas do alto. E ele então fez um compromisso com Deus e consigo, de a cada minuto ele pensar em Deus, pensar em Deus, pensar em Deus, voltar sua mente para o Senhor. Não é? Então, Paulo ele vai dizer isso em Coríntios, 2 Coríntios 10:5, que ele vai dizer que nós devemos trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E sabe qual foi a experiência desse irmão? Ele disse que ele, muitas vezes, irmão, ele era tomado de uma alegria que não cabia dentro dele, irmão. Um gozo, uma alegria, uma paz tremenda dentro dele. Ele provou isso, pensando nas coisas lá do alto. Nós precisamos, irmãos, de guardar a nossa mente, cuidado. Tomemos cuidado, irmãos. Consideremos se convém, se edifica. Não vamos gastando o nosso tempo com aquilo que não convém, com aquilo que não edifica, irmãos. Vai alta a noite. Então, irmãos, primazia a Cristo dos nossos pensamentos. Mas também, irmãos, nós precisamos dar a primazia a Cristo no nosso tempo. Tempo, irmãos, é uma questão de prioridade, irmãos. Se eu digo que eu não estou tendo tempo para Deus, é porque Deus não está sendo minha prioridade. Porque se Deus é a minha prioridade, irmãos, então eu vou arrumar tempo. Nós arrumamos tempo para tanta coisa, mas não arrumamos tempo para o Senhor, irmãos, o Senhor do tempo, aquele que me deu tudo. Então, tempo é uma questão de prioridade, irmãos. Irmãos, será se eu tenho separado tempo no meu dia para estar a sós com o Senhor? Será se eu tenho desenvolvido o meu relacionamento pessoal com Cristo, irmãos? Outrora os discípulos andavam com Cristo lado a lado, mas agora nós, os seus discípulos, andamos com Cristo dentro de nós pelo seu Espírito, irmãos? Será se nós temos buscado a companhia dEle? Se nós temos separado tempo do nosso dia para ficarmos sós com o Senhor em oração? Será se nós temos separado tempo, irmãos, para buscar o Senhor na sua palavra, que é a nossa vida, como disse Moisés nas suas últimas palavras? Essa palavra é a nossa vida, irmãos. Irmãos, nós podemos estar andando nesse deserto desnutridos, desidratados espiritualmente, mas tendo diante de nós uma fonte inesgotável, um alimento que não se acaba. Em João capítulo 6, Jesus ele havia alimentado aquela multidão, se fartou, sobrou 12 cestos cheios. Jesus atravessa o mar da Galileia. Então aquele povo deu falta de Jesus. Onde está Jesus? Foram atrás de Jesus, atravessaram o mar. E aí, irmãos, chegando lá, foram puxar conversa com o Senhor. Senhor, faz tempo que o Senhor está aqui. Mas o Senhor vai direto no ponto. O Senhor vai dizer assim: vocês não vieram aqui porque viram sinais, mas porque comeram e se fartaram. E Ele vai dizer assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Irmãos, será se nós temos vivido em função da comida que perece, irmãos? Será se nós temos vivido e dedicado o nosso tempo e o nosso esforço meramente para a comida que perece, irmãos? Se assim tem sido, nós vamos vivendo, nos arrastando nesse deserto, vivendo vidas desnutridas e desidratadas, quando Jesus, em João 6 mesmo, verso 35, ele vai dizer assim, que quem for a Ele, jamais terá fome e jamais terá sede, irmãos. Aonde eu tenho descedentado a minha sede e a minha fome, se não é no Senhor, eu estou vivendo uma vida desnutrida. E essa não é a vontade do Senhor. E o Espírito Santo,
Ele tem nos exortado e Ele tem trabalhado em nós para que nós então venhamos a dar a primazia do tempo ao Senhor. Irmãos, nós temos priorizado participar do culto a Deus com a sua igreja? Nós vemos o exemplo dos irmãos ali da igreja do primeiro século. Eles estavam constantemente juntos, louvando, orando, partindo pão. Essa é a vida da igreja, irmãos. O Espírito de Deus, Jesus foi então, morreu e ressuscitou em nós com eles, e o Espírito foi enviado para isso, para que nós vivamos juntos, buscando o Senhor. Então eu tenho priorizado, irmãos, e feito um compromisso com Deus de estar junto do povo de Deus em busca do Senhor para adorá-lo. Será que o Senhor não se agrada disso? Para buscá-lo, para receber dele instrução. Primazia no tempo, irmãos, ao Senhor. No serviço, vamos abrir em 1 Coríntios agora. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós devemos, irmãos, dar o primeiro lugar ao Senhor no serviço. Vamos ler aqui esses dois versos. 1 Coríntios 4, verso 1 e verso 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, irmãos. Irmãos, não existe membro verdadeiro do corpo de Cristo inútil. Não existe. Cada membro do corpo, assim como são os membros do nosso corpo natural, assim, muito mais, os membros do corpo espiritual de Cristo têm uma função, têm uma importância. O Espírito de Deus distribuiu dons para a edificação do corpo, irmãos. Qual é o dom que o Espírito te deu, irmãos? São tantos serviços. Esse nosso chamamento é um chamamento do céu. Essa nossa vocação é uma vocação do céu, irmãos. Ela é mais importante do que a nossa vocação natural nessa terra, irmãos. Nós fomos chamados para sermos despenseiros dos mistérios de Deus, para sermos ministros de Cristo, para ministrarmos Cristo a outros, seus embaixadores, seus representantes, irmãos. Qual é o serviço que o Senhor te confiou, irmãos? Você tem sido fiel, como nós lemos no verso 2, que o que se requer é que os despenseiros de Deus sejam então encontrados fiéis. Fiéis. Irmãos, se você e eu não nos dispusermos a servir ao Senhor, eu comprometo o crescimento do corpo e eu mesmo não desenvolvo. Porque, irmãos, no serviço, eu vou sendo tratado por Deus. Eu vou sendo liberto de uma vida que só pensa em mim mesmo, só busca os meus interesses, não é? E sobrecarrego aqueles que estão se dispuseram a servir ao Senhor. Porque eu fico sempre na dependência de que o outro faça o serviço que é para eu fazer. Irmão, seja qual for o serviço, seja lavar um banheiro, varrer um chão, visitar um enfermo, ofertar, orar, pastorear, seja o que for o serviço, irmão. Se nós nos dispusermos a fazer, nós sabemos que primeiro é vida com Deus, irmãos. E depois é serviço a Deus, irmãos. Mas as duas coisas vão andar juntas. A partir do momento que eu me consagro ao Senhor, Ele coloca a boa obra diante de nós. E à medida que eu vou abraçando essa boa obra, eu vou servindo ao Senhor, eu vou sendo liberto de mim mesmo, eu vou sendo edificado, eu vou com o intuito de dar e volto com o cesto cheio, irmãos. É assim que acontece.
É isso que o Senhor faz, irmãos. Então, se eu tenho sido negligente no serviço ao Senhor na sua casa, nos arrependamos. Se eu não sei qual é o dom, busque diante do Senhor, se disponha a Ele, irmãos. E Ele vai mostrar, seja qual for. Irmãos, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos ter que estar diante dEle, cada um de nós. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Isso é um fato. Como está a minha vida? Como está a sua vida, irmão? Será que eu vou deixar para amanhã, e vou deixar para amanhã, e vou deixar para amanhã o conserto que Ele tem me chamado para fazer hoje? O arrependimento que Ele tem me chamado para que eu tenha hoje? Como estão as nossas vidas, irmãos? Quando o Senhor voltar e nós estivermos diante dEle, o que Ele falará para nós, irmãos? Servo bom, fiel. Foste fiel no pouco, porque por mais que façamos é pouco. O quanto Ele fez por nós, irmãos? E o que eu tenho feito por Ele? Por amor, por gratidão? Ou eu vou ouvir servo mau e negligente? Vamos no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Olha o que é dito, irmãos, que coisa maravilhosa. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, irmãos. Irmãos, o Senhor nos deu tudo. Irmãos, o Senhor nos deu a vida dEle, pagou nossa dívida. Não há mais condenação, irmãos. E nós somos chamados, feitos seus cooperadores, para servi-lo em amor, para servi-lo voluntariamente. E Ele diz, não é vão o seu trabalho. Sabe o que significa isso, irmãos? Que quando nós estivermos diante dele, do seu tribunal de Cristo, seu tribunal familiar, Ele distribuirá galardão para aqueles que foram fiéis, irmãos. Irmãos, nós poderíamos servir ao Senhor com toda a dedicação, sem receber nada mais, além do que Ele já nos deu, irmão. Não precisava de mais nada, mas o Senhor, Ele é tão bondoso, Ele é tão generoso, irmãos, e Ele é tão justo, que Ele diz assim, não, eu tenho galardão para te dar. Então seja firme, inabalável, abundante na minha obra, porque o teu trabalho, que é feito em união comigo, não é vão. Graças a Deus, irmãos, por esse Senhor maravilhoso. O salmista, não precisa abrir, no Salmo 100, verso 2, ele vai dizer, servi ao Senhor com alegria, irmãos. Nós devemos servir o Senhor com alegria, irmãos. E uma palavra maravilhosa de Deus para Moisés. Números 12, 7, não precisa abrir. Deus diz assim, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Que é fiel em toda a minha... É Deus que disse isso, irmãos. Não é assim com o meu servo, Moisés? Que ele é fiel em toda a minha casa. E esse testemunho ele é repetido em Hebreus. É dito assim, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Como servo. Irmãos, em João 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos. E depois ele se levanta e ele diz assim, olha, vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem porque eu sou. E se eu sendo mestre e senhor fiz isso a vocês, vós devereis fazer também, porque eu vos deixei exemplo para que vocês pratiquem. Ele vai dizer que ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso que Deus vai resumir os seus mandamentos no amor. Porque o amor, irmãos, o amor verdadeiro, ele
busca o outro. O amor verdadeiro, ele serve o outro. Ele não é centralizado, ele é descentralizado. Ele vai em direção ao outro, irmãos. Então, primazia ao Senhor no serviço. Agora, irmãos, o Espírito de Deus, ele tem trabalhado para que nós venhamos a dar a primazia a Cristo na vontade. Irmãos, esse assunto nós encolhemos. Quando a gente fala de vontade, nós tendemos a nos encolher. Mas, irmãos, nós fomos libertos por Cristo. Nós recebemos uma nova vida. Essa nova vida vence a vontade da carne, irmãos. Vence a vontade pecaminosa. O Espírito de Deus quer nos ensinar a dar a primazia a Cristo na vontade. Irmãos, se a nossa consagração ao Senhor não tem alcançado a nossa vontade, então não tem amadurecimento. Não tem transformação do nosso caráter. Não tem avanço. Lembremos, irmãos, Jesus, em Mateus 6,33, quando ali no Sermão do Monte, ele está então mostrando como devem viver aqueles que fazem parte do seu reino, são os seus redimidos. Mateus 5, 6 e 7, ali é a vida no reino de Deus, e nós, sua igreja, o corpo de Cristo, nós fomos libertos do império das trevas e já estamos no reino do Filho amado. Ele é o rei, nós somos seus servos, por sua graça. E aí ele vai estabelecer prioridade para os que o servem, para os que estão unidos a ele. Ele vai dizer o quê? Buscai em primeiro lugar o reino e a justiça. E estas coisas que muitas vezes nós vivemos em função dela, do comer e do vestir, eu vou te acrescentar. Vocês serão acrescentados. Não fica ansioso por isso, não. Mas estabelece uma prioridade na sua vida. Busca primeiro o reino e a justiça. Isso significa uma vontade debaixo da vontade do rei. Uma vontade que se submete à vontade do rei. Buscar o reino é viver uma vida debaixo do seu governo. Irmãos, quem governava sobre nós outrora, irmãos? Quem, irmãos? O pecado. O príncipe da potestade do ar. Isso reinava sobre nós, isso nos governava, nossos apetites, nossos alvos independentes, nossa vida egocêntrica, mas nós fomos libertos disso, irmãos, para que nós sirvamos ao Senhor. Para que então agora, por essa nova vida, nós vivamos uma vida que faz, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Daquele que por nós morreu. Lembremos, irmãos, da oração de Jesus no Getsêmani. Ali, irmãos, Jesus tinha uma vontade santa. A sua vontade era não perder a face de seu Pai. Uma vontade santa. Mas o Pai tinha uma vontade de conduzir muitos filhos à glória. De chamar à existência um corpo espiritual para Cristo, de edificar uma casa para o seu espírito, de ter muitos filhos parecidos com o seu filho, uma família. Mas para isso, o filho teria que perder a face do pai. E naquela agonia que o levou a suar sangue, o que ele ora? Pai, não seja feita a minha vontade. A sua vontade era santa, irmãos. Ele não tinha nada a ver com o nosso pecado, irmãos. Nada a ver. Ele não tinha obrigação nenhuma de passar pelo que ele passou por nós, irmãos. Nenhuma. Ele podia escolher pela face do Pai. Era direito dele. Mas ele disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Graças a Deus, irmãos. Porque senão, se ele não fizesse a vontade do Pai, nós não estaríamos aqui essa noite. Mas porque ele fez a vontade do Pai, nós estamos aqui, fazendo parte do seu propósito. Então, irmãos, o Espírito Santo ele quer trabalhar para isso.
Romanos 12, 1 e 2, Paulo ele faz um rogo. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício espiritual a Deus. Esse é o vosso culto espiritual a Deus. Se consagrem a Deus. Para quê? E não vos conformeis com este século, ele vai dizer. E não vos conformeis com esse século, não toma forma desse mundo, não pense como esse mundo, não viva como esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis ou venhais a discernir qual seja a boa, agradável e perfeita, irmãos, vontade de Deus. Irmãos, perfeita. Se consagrem para que vocês venham a discernir e experimentar a perfeita vontade de Deus. Aquele irmão Estênio Marcios, ele tem um cântico que eu creio que a maioria dos irmãos conheçam, e ele vai dizer então que a vontade é como uma rainha altiva. De fato, irmãos, essa rainha altiva, ela se levanta a cada momento dentro de nós contra o governo desse rei. Mas, irmãos, nós não podemos permitir que ela nos domine, porque nós já recebemos uma vida que vence essa vontade. A vida de Cristo está em nós. Nós podemos escolher hoje, outrora não, mas hoje em Cristo podemos escolher, por nossa vontade ou pela vontade do Senhor. Irmãos, o Espírito de Deus, Ele está trabalhando para que nós venhamos a dar a primazia no amor a Cristo. Irmãos, quem é digno? Quem é digno de ser amado acima de todas as coisas? Quem é digno, irmãos? Porque aquilo ou aquele que eu mais amar, a Ele eu me devotarei. A Ele eu me afeiçoarei, a Ele eu me dedicarei. A Ele eu me esforçarei e tomarei a forma daquilo que eu tenho amado. Irmãos, o único que é digno de ser amado acima de todas as coisas é Deus. É o Senhor Jesus Cristo, irmãos. No entanto, ele vai dizer: se alguém ama mais a sua mãe, pai, irmão do que a mim, o que ele diz, irmãos? Não é digno de mim, irmãos. Porque então eu me centralizarei naquele a quem mais eu tenho amado. E o amor é uma escolha, irmãos. Se eu escolher amar o Senhor acima de tudo, acima de mim mesmo, acima de tudo, eu vou amá-lo. Para isso, irmãos, nós precisamos de considerar mais o Senhor, de contemplar mais o Senhor, de conhecer mais o Senhor, para que eu ame como Ele é digno de ser amado, irmãos. A primazia no amor. E vamos abrir agora para nós encerrarmos 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Irmãos, nós, antes de lermos 2 versos nesse capítulo 4, 2 Coríntios, nós vamos chamar esse princípio que nós vamos compartilhar aqui de princípio do grão de trigo. Vamos ler o verso, então nós vamos explicar o que é isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 10 ao verso 12. Paulo diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Irmãos, para que outros recebessem vida de Cristo, Ele teve que morrer. E nós recebemos essa vida.
Agora nós somos, então, vasos, como ele vai dizer, vasos de barro, mas que tem um tesouro precioso dentro dele. É a vida de Cristo. Mas, para que outros recebam dessa vida, irmãos, nós temos que morrer para a nossa vida egocêntrica. Nós temos que morrer para as nossas vontades, para nossos próprios caminhos independentes. Nós temos que morrer para o nosso ego, para o nosso eu. Nós temos que, então, fazer morrer, como Paulo diz em Colossenses 3, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza, irmãos. Isso é uma experiência diária. Uma experiência diária. E à medida que, então, nós fazemos morrer a nossa velha natureza, outros recebem vida, é o que Paulo está dizendo. Esse é o princípio do grão de trigo, que é uma realidade para Cristo, e assim foi, mas também é uma realidade para cada um de nós, porque nós também somos grãos, irmãos. Nós somos frutos desse grão bendito que caiu em terra e morreu. Isaías 53, ele verá o penoso fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Mas outros só recebem vida através de nós, se então, diariamente, nós morrermos para nós mesmos. Nas palavras de Jesus, irmãos, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser me seguir e não tomar a sua cruz, não é digno de mim, não pode me seguir. Ele não vai conseguir me seguir, ele vai ficar na periferia. Irmãos, o Senhor não nos quer na periferia. Quantos salvos do Senhor Jesus, quantos filhos de Deus têm vivido às margens, porque não têm deixado essa morte do ego e do eu operar em si. Então, a sua esposa não recebe edificação pela vida de Cristo através de você, marido, porque você não tem morrido diariamente para si, para o seu ego, seu eu, sua velha vida. Então o marido também não recebe da vida de Cristo, porque ela também não tem deixado esse princípio operar em sua vida. Ela tem se preservado, feito a sua própria vontade, vivido uma vida egocêntrica. E os pais para com os filhos, e os filhos para com os pais, e nós para com aqueles que ainda estão no mundo, só recebem da vida do Senhor se essa morte operar em nós diariamente, irmãos. Pode ser chamado também de princípio da cruz. Irmãos, que experiência desse irmão Paulo. Louvado seja o Senhor pela vida desse irmão. E ele mesmo diz que ele se tornou um exemplo da graça de Deus. Ele que era um blasfemo, perseguidor da igreja, mas ele vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele se tornou um exemplo do que é o poder da graça de Deus. E ele vai dizer, e essa graça não foi em vão na minha vida. E ele pôde dizer, na sua experiência, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que hoje eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, é tempo de nós correspondermos ao que o Espírito tem trabalhado nas nossas vidas, para que nós também, isso Ele quer para cada membro do seu corpo, irmãos, para que nós entremos nessa experiência, onde nós possamos experimentar e também dizer como Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pelo Senhor ter vindo a este mundo como um grão de trigo e ter morrido por nós, Senhor, e ter nos redimido dos nossos pecados e nos dado a Sua vida, Senhor.
Obrigado porque o Senhor é a nossa vida, glórias ao nome do Senhor. Nós queremos agradecer pelo bendito Espírito Santo que nos foi enviado e que então tem trabalhado nas nossas vidas e nos convergido a Ti, Senhor. Ó Senhor, glórias ao nome do Senhor, porque todas as coisas serão convergidas a Ti, Senhor, nos céus e na terra. E obrigado porque já hoje nós estamos sendo convergidos a Ti, nós já estamos ligados a Ti pela fé, Senhor. Fazemos parte do Teu corpo, glórias ao nome do Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós e nós queremos pedir a Ti, Senhor, ajuda-nos e ensina-nos a viver essa vida de ressurreição, Senhor. Pedimos que o Senhor continue a convergir e a nos ensinar, Senhor, a pensar em Ti, Senhor, a dar a primazia ao Senhor no tempo, Senhor, no serviço, Senhor, no amor, Senhor. Ajuda-nos e nos ensina, Senhor. Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a entrarmos na experiência, Senhor, dessa morte diária para o nosso ego e o nosso eu, Senhor. Para que não mais nós vivamos, mas o Senhor viva em nós, Senhor. E então, Senhor, nós possamos desfrutar dessa vida em abundância, Senhor. E outros também recebam dessa vida para a glória do Teu nome. Ah, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para o tempo que nós estamos vivendo, porque vai alta noite, ó, e o Senhor vem, Senhor, vem para nos buscar, nos ajuda, Senhor, para que estejamos fazendo aos Teus pés esse conserto necessário, para que estejamos prontos e preparados, Senhor, para sermos arrebatados por Ti. Muito obrigado, Senhor, nós agradecemos por este tempo aos Teus pés, e aí mesmo aos Teus pés nós queremos permanecer, em nome de Jesus. Amém.